Olá, mais uma semana juntos, de todos esses amigos espirituais, pedindo amparo e auxílio para todos nós, os mais necessitados. Ajuda, Jesus, para o nosso equilíbrio, para a nossa paz e para que possamos cumprir com os nossos deveres, à medida em que vamos aprendendo com Deus e com Jesus essa doutrina bendita, com os espíritos amigos que ajudaram em toda a codificação junto a Kardec, que nós possamos, através dessa interpretação da doutrina, pouco a pouco, degrau a degrau, subirmos nessa escalada rumo à nossa evolução. A missão de todo espírito é amar, que possamos mais e mais, ampliando o nosso conhecimento, praticando desses conhecimentos, alcançando todas as condições de assim atuarmos na vida material e na vida espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos parar aqui um pouquinho a música, para a gente começar o nosso estudo, né? Vamos trazer aqui do livro Desobsessão, pelo Espírito André Luiz, né? Psicografado pelo Chico e Valdo Vieira. Nós vamos falar no capítulo 69, a visita ao hospital. Um grupo de trabalho dedicado de desobsessão é constantemente requestado à prestação de serviço, chamado, prestação de serviço. Em meio aos pedidos diversos de concurso e auxílio, aparecem as solicitações de visita a hospitais. Considerando a hipótese de atendimento, é importante que o conjunto de serviços se represente por irmãos do círculo habilitados a desincumbir-se da obrigação, de modo construtivo, isto é, mantendo no trato com o enfermo ou com os enfermos atitudes edificantes de reconforto, sem mostras de impressionabilidades e sem manifestações mediúnicas extemporâneas, das quais, em tantos casos, se prevalecem espíritos conturbados para agravar os sintomas e perturbação dos irmãos alienados ou doentes a que se vinculam os processos obsessivos. A comissão representativa do agrupamento anotará nomes e endereço dos visitados para cooperação oportuna, dosando a ministração de conceitos em torno dos temas de obsessão, quando em conversa com os enfermos ainda desprovidos de conhecimento espírita, a fim de que a orientação curativa se lhes implante na mente a pouco, de maneira segura. É imperioso observar que os médiuns psicofônicos auxiliarão com mais eficiência se puderem conhecer de perto os enfermos que lhes solicitam socorro. E os médiuns esclarecedores muito aproveitarão no trato com o estabelecimento de cura mental através da técnica de conversar com os espíritos perturbados, no exemplo e na experiência dos enfermeiros dignos junto a doentes complexos. Urge também que o comando socorrista
Observe as normas vigentes na organização hospitalar visitada, comportando-se de tal modo que não lhe fira os princípios. Então aqui ele fala que dentro do grupo de desobsessão, um dos trabalhos, né, são as visitas a hospitais. Na casa de Fabiano, por exemplo, a gente tem, né, as caravanas que vão nos hospitais, aqueles que já são conhecidos por nós, né, e também, eventualmente, pode acontecer o pedido de uma visita a um doente específico, né. Mas todo esse pessoal que trabalha nesse sentido, ele deve, né, como ele fala aqui, se comportar, né? Primeiro, observando as regras, as normas daquele lugar que ele visita, né? Sem que haja uma interferência no trabalho, né? Na rotina do hospital, né? Para que aqueles enfermos não sejam afetados, né? O trabalho em si do socorrista ali encarnado é levar as suas energias através das vibrações, das preces, trazer também o conforto, o amparo de uma visita, né? Muitos não são visitados há anos, né? Nesses locais onde nós vamos, tem pessoas que ficaram à margem da sociedade há muito tempo, não é? E nem os parentes visitam. Então é um ato de caridade nosso, né? Mas tem que ser com muito conhecimento, com muita delicadeza, né? Com muito otimismo, levando esperança e conforto ao doente. Vamos ter ali contatos, relatos deles mais angustiantes, né? Outros falam que já estão vendo espíritos, porque que veio a família, veio o pai, veio a mãe, veio inimigos, inclusive, né? Veio obsessores ali dentro da conversa que nós vamos tendo com cada enfermo. Cada um tem a sua situação em particular, né? E aqui no livro eles falam que a gente deve atuar sem mostras de impressionabilidades, né? Sem mostras sensíveis que ele possa perceber, né? Porque nós podemos perceber essas energias, essas presenças até ao lado deles, ali no momento onde nós estivermos, dentro do hospital como um todo. Mas nós temos que vibrar, né? Entrar com confiança, sabendo que nós não estamos sozinhos, da mesma forma que é uma equipe do plano material, há uma equipe muito maior, né? Um número muito maior da equipe espiritual, que é tudo programado para que a maioria das pessoas sejam socorridas, recebam ali a ajuda necessária, melhorem o seu quadro. Muitos têm o intuito ainda de alcançarem a cura, né, de trazermos a cura, se assim for permitido por Deus. Então deve ser um momento de alegria, de reconforto, de levar esperança. E o grupo deve sim ser mais especializado, né? Para que a gente possa levar alegria, né? E sem mostras de manifestações mediúnicas fora do tempo, né? Não é lá que devemos fazer esses trabalhos mediúnicos, né? Apesar de nossa mediunidade estar o tempo todo conosco, o trabalho mediúnico vai ser levado para casa, né? Nós vamos ali recolhendo os nomes, né, endereços que eles nos passam, se for possível, das casas, e nós vamos orar por eles, mas dentro da casa espírita, né? E todo o trabalho vai ser feito em conjunto com a equipe espiritual para que o máximo de pessoas receba o auxílio. Do Livro dos Espíritos, nós temos aqui o capítulo Emancipação da Alma, a partir da pergunta 452, que trata do médium vidente ou clarividente, ou até aquele que alcança a dupla vista nesses momentos em que está doente, né?
Olha lá a pergunta de Kardec, né? É verdade que em certas circunstâncias desenvolvem-se à segunda vista? Olha lá. A doença, a aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo está, algumas vezes, em um estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Tem um comentário de Kardec. As épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas que superexcitam o moral provocam algumas vezes o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência, na presença de um perigo, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos nos oferecem numerosos exemplos. A gente já não ouviu falar muita gente que teve uma visão, né, uma única visão para aquele momento, para aquele perigo, um momento de perigo, um momento extremo, né? Um momento de muita emoção, conseguem ver algum espírito, conseguem perceber vultos, né? Então, esse é muito comum, né? Eles falam nessas situações, né? As pessoas dotadas da segunda vista têm sempre consciência? Nem sempre. É para elas uma coisa muito natural e muitos creem que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa, né? Então é tão natural para alguns que eles acham que são as pessoas que não percebem, né? Mas a gente sabe que a mediunidade também tem um componente físico. É necessário ter uma estrutura no corpo, né? Nós já até comentamos sobre isso, podemos comentar em outras oportunidades também, que vemos, né? Que tem um componente físico. É necessário aquele que tem a mediunidade ostensiva, de trabalho, com a segunda vista, com a vidência, com a clarividência, mas todos nós somos médiuns, né? Médium nada mais é do que intermediários entre o plano material e o plano espiritual. Todos nós temos essa condição de um dia desenvolver essa segunda vista, como ele falou aqui, até pelo perigo, então, para que venha uma condição da gente poder perceber, né? Fazer algo ou notar alguma pessoa, né? Então esta e outras mediunidades estão lá, latentes, né? Para quem não é para desenvolver agora, e ostensivas para quem é de trabalho, né? Mas todos nós somos médiuns em algum grau, algum tipo de grau, né? Já tivemos algum fenômeno espírita, fenômeno mediúnico, conhecimento, né? Nem que seja através de outras pessoas da família, não é? Que é a percepção sempre, a intuição, né? Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor que sob o véu da matéria. Essa faculdade, em certos casos, pode dar a presciência das coisas? Sim, dá também os pressentimentos, porque existem vários graus nesta faculdade, e a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Então nós vemos aí, até quando a gente conhece uma pessoa, né? A gente tem a sensação de que conhece há muito tempo, que estamos diante ali de uma pessoa muito amiga, amada, que nos damos bem desde o primeiro instante. E também às vezes temos a sensação de repelir uma pessoa que nós estamos conhecendo, a pessoa nunca fez nada pra gente e a gente fica ali
sentindo que aquela pessoa pode nos machucar, que pode representar um perigo. Não é assim que acontece? Então são efeitos da mediunidade, né? Todos temos um certo grau de mediunidade, né? É o perispírito, e é como ele falou, o espírito irradia, né? Tem gente que é sempre, tem gente que essa irradiação, expansão do perispírito é menor, né? Em quantidade de frequência menor, né? Mas quem tem essa frequência maior pode sim tomar melhores decisões, porque faz com base no conhecimento da mediunidade, né? No conhecimento através desses estudos, né? Dos livros dos médiuns, dessas mediunidades, do nosso conhecimento pouco a pouco, degrau a degrau, mas nós vamos adquirindo o conhecimento para sermos úteis para nós mesmos e para todos que estão à nossa volta, né? Não é por curiosidade, não. E nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o item 1, que é o necessário para salvar-se, né? Então veja que a mediunidade vem como uma ferramenta, uma ajuda, mas ela não é aquilo que vai nos salvar, né? Ela é uma missão, né? É para que a gente possa ter até um freio, né? Um freio, gente, né? Porque nós já erramos muito. Então ela vem como auxiliando o médium a não errar tanto, né? Mas olha lá o que Jesus fala sobre o necessário para salvar-se. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor que aparta os cabritos e as ovelhas. Assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me. Estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e viestes me ver. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo e no cárcere e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizeste isto a um destes irmãos, aos meus irmãos pequeninos, a mim é que fizestes. Então dirá aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não deste-me de comer, tive sede e não deste-me de beber. Era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles lhes responderão dizendo: Senhor, quando é que te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes os deixastes de fazer
a um desses pequeninos, a mim é que deixastes de fazer. E irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. É de Mateus. Nós percebemos aqui, que toda a moral de Jesus se resume na caridade, na humildade, ou seja, nas virtudes contrárias do egoísmo e do orgulho. Jesus deixa um roteiro aqui, Se quisermos falar de caridade, nós temos que fazer, Temos que agir. Não basta só falar, não basta só pensar, querer. Temos as nossas obras, vamos ser cobrados, O que fizemos, Demos de beber, demos de comer, vestimos aqueles que estavam nus, Aqueles que estão com sede de beber, mas não só a sede material, A sede de esperança, a sede de ajuda, para entender que Deus existe para todos, que todos são filhos de Deus, que todos terão a misericórdia, todos terão a reencarnação, para corrigir seus erros e seguirem em frente de uma forma agora correta. Então, amparar o outro, amar o próximo como se fosse a nós mesmos, e fazendo o que será considerado agradável a Deus, que é ajudar a todos esses irmãos, principalmente os mais necessitados de tudo, do material, do moral, da amizade, do sorriso, da companhia, de poder ajudar realmente com vontade de que o outro seja erguido como nós temos recebido tantas coisas nesta vida, Então vamos pensar em tudo isso, já temos o conhecimento, precisamos agora praticar. Que Deus e Jesus nos ampare nesta vida para que nós possamos trabalhar com essa caridade, reunindo energias em preces, em pensamentos, trabalhando em prol do outro, do mais fraco. O forte recebeu essa missão, Aquele que é doce, trazer essa doçura, essa brandura da paz do espírito para aquele que é violento, acalmando o mal que há próximo de todos nós. Nós temos muito a dividir com esses irmãos e Jesus espera isso de nós. Vamos então refletir nessa semana e pedir a Deus e a Jesus o amparo e o auxílio para que assim possamos cumprir. Agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, lembrando que todos nós precisamos ajudar o nosso próximo, Todos nós gostaríamos de sermos amparados como estamos recebendo ajuda, não é? Vamos à luta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.